Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. É com muito prazer que eu estou aqui novamente, juntamente com meu amigo Guilherme Verano. Guilherme Verano, que nos 2 últimos programas fez 2 entrevistas fantásticas aqui com a doutora Milena, com a Pamela, não é isso? E hoje nós estamos de volta aqui, eu e o Verano, no nosso quadro Fazendo Direito, juntamente com o nosso convidado, doutor Cícero Lage, para falar de um tema extremamente interessante que todo mundo gosta de saber, que todo mundo tem curiosidade. É um tema que causa, às vezes, alguns desgastes em família, mas a gente não quer isso não, e é por isso que a gente trouxe o doutor Cícero para cá, para tentar dar algumas dicas, algumas ações preventivas. Mas antes de cumprimentar o doutor Cícero, eu quero saudar, assim, carinhosamente, meu amigo Guilherme Verano. Que prazer, Verano, estar aqui com você. Um prazer todo meu, essa dupla, né, rapaz? Pelé e Coutinho, nem Pelé e Coutinho fizeram tanto sucesso. A verdade é essa. Demos uma folga pro Joseval, né? As tarefas do dia a dia, a gente sabe que são complicadas, muitas vezes a agenda não baixa. Mas a gente tentou aqui, né? Tentar substituir a altura. Não é fácil, mas a gente tentou, né? E é claro, como o Joseval já adiantou aí, tema muito interessante, né? E por isso a gente traz um especialista hoje na área para falar, porque família vai tudo muito bem, né? Mas na hora que envolve dinheiro... Meu Deus! Aí, rapaz, a coisa pega, seja no que tem pouco, seja no que tem muito também, né? Verano, é extremamente complicado, viu? Mas para descomplicar um pouquinho o tema aqui, tentar clarear algumas coisas, doutor Cícero Lage, mais uma vez conosco. Que prazer ter o senhor aqui com o nosso Alto Astral no 14, no nosso quadro Fazendo Direito. Seja bem-vindo. Obrigado, Joseval, pelo convite. Guilherme Verano, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores. E vamos ver o que a gente pode contribuir para a gente tirar as dúvidas aí dos telespectadores com relação ao tema que a gente vai trazer nesse nosso bate-papo, né? E o tema, amigos do 14, é inventário, não é? Eu gostaria de começar perguntando para o doutor Cícero o que é o inventário, doutor Cícero? Por que esse nome inventário? Como é que é isso? De onde inventaram esse nome? De onde inventaram esse nome? O inventário, na verdade, é a descrição detalhada do patrimônio de uma pessoa falecida para que se possa proceder à partilha dos bens, onde cada um daquele que tem direito fique com o seu quinhão. Nada mais é do que isso. Então, se a gente estava brincando aqui agora há pouco, que ao acontecer esses inventários, às vezes você tem uns desgastes em família, irmão briga com irmão, porque a nora não achou bom. Mas tirando a rima de lado, as pessoas às vezes demoram em correr atrás das questões para inventariar. Então a gente queria perguntar para o senhor, o que é necessário para se dar uma entrada no inventário? Porque tem muita gente nos assistindo agora que acha que é um troço muito complicado, que não vai fazer e que tem que esperar e que não tem dinheiro. Realmente gasta-se dinheiro, não tem jeito de fazer sem gastar um pouquinho, nós vamos falar nisso. Mas o que é necessário no primeiro momento, doutor Cícero? Bom, a primeira coisa que a gente precisa para poder abrir um processo de inventário é que alguém morra e que este alguém tenha patrimônio para que esse patrimônio seja partilhado, né? Então, primeira coisa. Em termos de documentação, porque essa pessoa, passando da ideia de que o falecido tem um patrimônio, a gente precisa inicialmente da certidão de óbito e dos documentos pessoais dessa pessoa. Se for casado, certidão de casamento, tudo atualizado, nada de documento do tempo da vovó, não. A coisa tem que ser toda ela documentada o mais recente possível. Certidões de cartório de registro de imóvel, e, se tiver automóvel, extratos bancários de poupança, de conta corrente, de investimentos, tudo isso a gente tem que trazer. E, evidentemente, também trazer a documentação, se for casado,
do cônjuge, né? E se for união estável já formalizada, a cópia da escritura. A escritura pública estabelecendo os critérios dessa união estável. Se for uma união estável daquelas que as pessoas, muita gente faz de qualquer jeito e deixa para lá, tem que se formalizar essa união estável para que, digamos, seu companheiro do falecido possa também participar do processo de inventário. E documentos pessoais dos herdeiros, né? E se for casado também dos cônjuges, porque tudo isso vai fazer parte de um processamento digamos assim, de divisão. Porque, às vezes, um filho do falecido é casado, pode ser, o regime de casamento pode permitir que o cônjuge dele venha participar da herança. Se for o caso, um regime de comunhão universal. Então, é toda a documentação pessoal. Isso aí, normalmente, quem estiver nessa situação de abrir o inventário, não precisa ficar preocupado. É documento que você tem no dia a dia, não tem nada de excepcional. Certidão no cartório você tira na hora. As certidões da Receita Federal, da Receita Estadual e da Receita Municipal você tira até pela internet. E também você precisa de contratar um advogado. Seja para você fazer esse inventário no fórum, na vara de família, ou lá em Goiânia agora é vara de sucessões, ou se for extrajudicialmente, que você pode também, dependendo do caso, fazer esse inventário no cartório. E se por acaso, aquelas curiosidades, se por acaso a família entrar num consenso, aqui isso é meu, isso é seu, isso é possível haver esse consenso entre os familiares e dispensar a presença do advogado e eles entram no acordo ali? Sim, é possível, Verano, mas nós temos que, aí normalmente é um arrolamento, né? Uhum. É um processo de arrolamento. É possível fazer consensualmente dessa forma, e se for consensualmente, eu recomendo que se faça isso em cartório, porque em cartório demora aí cerca de 30 dias, mais ou menos isso, enquanto que judicialmente a coisa tende a demorar aí 1 ano, mesmo que seja consensualmente. Mas temos que observar nessas questões consensuais de você fica com este bem, ou você fica com aquele outro. Não se pode causar prejuízo para terceiros, que muitas das vezes algum herdeiro tem dívida e está sendo às vezes demandado, e para poder, digamos, fugir da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação com o terceiro, ele vai lá e dá um jeito de passar o bem para um irmão ou para um outro herdeiro. Né? Então tem que tomar esse cuidado. No mundo político a gente vê muito isso. Sim. E só mais uma outra curiosidade que me permite, José Val, porque existem relações. Existem algumas pessoas que têm uma conta ali que só ele tem acesso. O cartão é só meu, a esposa não mexe nisso. Aí ela sabe que ele tem a conta, mas não tem acesso a essa conta. Como que judicialmente ela vai ter acesso a essa conta se por acaso ele falecer? Sempre que ela não tem senha, não tem nada. Havendo falecimento, o que acontece? Abre-se o processo de inventário. Aliás, é o seguinte, esse processo ele deve ser aberto o quanto antes, porque a legislação estabelece prazo para que o inventário seja aberto. Se a família não abre o inventário, já paga a multa lá para a Receita Estadual. Uhum. Né? Então, é prejuízo. Você aquele negócio, não, o cara está de olho nos bens. Não é de olho nos bens, não. É porque a sucessão abre na hora que o cidadão morre. Então, morreu fulano agora, então agora eu já sou herdeiro. Entendeu? Então, se eu já sou herdeiro, se for uma empresa, por exemplo, quem vai tocar a empresa? Se for só tem uma casa, aí tudo bem, mas se ele tiver uma empresa, tiver lá 200 empregados, quem é que vai tocar o estabelecimento? Então, tem que se abrir o inventário o quanto antes, e o juiz, pela gradação da lei, quando já entra com o processo de inventário, o juiz ou o tabelião já vai certificar quem é o inventariante, ou seja, quem vai representar o espólio até a partilha, e esse inventariante vai ter poder de chegar lá no banco e fazer acessar. Essas buscas. Sim, ele vai ter direito até de movimentar a conta, mas tem que prestar a conta. Viu? O inventariante, se você... Vai pegar o cartão e sair. Se você que está nos assistindo pegar o encargo de inventariante, se você comprar uma caixa de fósforo, pega o cupom fiscal e fala, comprei uma caixa de fósforo para o espólio. Por quê? Porque amanhã ou depois algum herdeiro pode te questionar a respeito do destino
dos valores que estão envolvidos no inventário. E tem que prestar conta. E se não prestar conta, pode ser removido e depois ainda tem que pagar. Doutor Cícero, o que se herda de alguém que morre? Eu estou com um fato até interessante de pessoas conhecidas agora, que morreu primeiro o senhor e depois a senhora, patriarcas e matriarcas aí de uma grande família, e aí os filhos foram lá, um levou uma máquina de lavar, outro levou uma geladeira, outro levou uma cabaça de estimação lá do senhor. E aí agora a hora que sentou todo mundo, tem gente até pedindo para devolver a geladeira, a máquina de lavar. Mas só para exemplificando, o que é que se herda de direito de alguém que morre aqui? Bom, primeira coisa é o seguinte, quem é casado, primeira coisa que se faz é separar a meação do cônjuge. Se o marido morreu, a mulher tem direito, dependendo do regime, porque se for separação de bens, ela não vai ter. Mas se for comunhão universal, comunhão parcial, faz-se a meação, ou seja, a meação é a metade daquilo que digamos assim, que o decujus tinha, o falecido tinha. Separou a metade do viúvo ou da viúva, a outra metade, que nós chamamos de legítima, pertence aos herdeiros. 1, 2, 3, 4, 5 filhos, quantos filhos tiverem. Né? E, nesse caso aqui, filhos de qualquer natureza. Filhos havidos dentro do casamento e fora do casamento e por adoção. Todo mundo com direito igual. Não tem esse negócio de, porque ele foi adotado, não. Porque ele foi feito fora do casamento, não. Todo mundo com o mesmo direito. E qual que é a hierarquia para essa distribuição? O senhor já falou de filhos aí agora, né? Mas netos, como é que seria isso? Neto só entra quando o pai faleceu. Aí ele entra por representação. Né? Digamos que a família o falecido tenha lá 4 filhos. Os 4 filhos são casados e têm filhos. Né? E tem, por exemplo, 2 filhos. E um dos filhos faleceu. Né? Esse filho falecido tem dois filhos. Então, são chamados à sucessão esses netos do falecido. Eles entram por representação e em condição de igualdade. Sobe ali no organograma. Sobe na... Igual a linha de sucessão da realeza. Né? Exatamente. Tá certo. Né? Então, assim, mas isso aí, Joséval, isso não é objeto de conflito no judiciário, não, porque isso é regulado por lei e isso é uma coisa muito clara, entendeu, Fernando? Isso aí é um negócio muito... Não, isso aqui não tem como passar ninguém para trás, que tem gente que fala, porque o fulano vai levar mais. Não tem como, pela lei, ninguém tem como passar o outro para trás. Entendeu? O que normalmente dá problema são situações de inventariantes, ficar em poder dos bens, do espólio, e não fazer uma boa gestão, ou fazer uma boa gestão, mas voltando assim para o seu próprio interesse. Né? Então, isso aí é uma coisa que você tem que ficar mais, os herdeiros têm que ficar mais atentos. Mas o ideal é que haja, digamos assim, composição, que haja consenso entre todos para que tudo flua bem. Entendeu? Isso aqui, porque se você for brigar, inventário demora 10 anos, 15 anos, 20 anos. Só para a gente dar um exemplo e não ficar longe aqui, a minha bisavó faleceu em 1972 e até hoje a família não conseguiu concluir o inventário. Entendeu? Só 46 anos. Você entendeu? Por quê? Porque ela teve uma dúzia de filhos. Esses 12 filhos, cada um teve, quem teve no mínimo lá foi meia dúzia. Naquela época o pessoal gostava de Naquela época, ou seja, a época do baby boom. Não que ele não goste, né? Mas é porque não... Resultado, muita gente, deve ter mais ou menos hoje participando do inventário, umas 200 pessoas. Então, já morreu o neto, bisneto da minha bisavó e tá todo mundo lá, aquele negócio virou um angu de caroço. Ou seja, eu até falei um dia para minha mãe, será que vai sobrar aqui? Se não sobrar um lote, vai sobrar pelo menos uma cova no cemitério, não é possível, né? Então não briga não. Entra, vai lá, faz a coisa amigavelmente, que você vai ser feliz com aquilo que você tem direito. Então, e a fim de evitar brigas, vamos dizer assim, aproveitando a deixa, né, dentro do que o senhor falou, o que se pode antecipar já na sucessão
antes da morte de alguém? Algumas coisas podem serem feitas. Sim, pode ser feito. Pode haver essa destinação? Usualmente, o que a gente faz como advogado é planejamento sucessório. Porque no planejamento sucessório você pode estabelecer critérios. Em vida é muito mais fácil você administrar conflitos, principalmente o dono do patrimônio, né? Porque não existe herança em vida. Então, peraí, como é que você vai brigar com uma pessoa que é dona? Vem cá, isso aqui é meu, eu não morri ainda não, vocês estão brigando por um negócio meu? Depois que eu morrer, vocês podem brigar, mas enquanto eu estiver vivo, isso é muito sou eu A que gente ouve muito isso, né? Então, peraí. Então, se a coisa, né? Eu sou o autor da herança, ainda não morri. Né? Eu sou o pretenso autor da herança. Eu estou vendo que o negócio, eu preciso fazer uma gestão dessa herança aqui, porque senão daqui a pouco vai tudo para o vinagre. Trabalhei aqui 50, 60 anos, deixo isso na mão dos herdeiros, esse pessoal que vai se morder e vai tudo para água abaixo. Eu diria até mais, a gestão dos bens e até de direções de empresas também. Nos cargos, né? Sim. Então, aí tem gente que vem, digamos assim, que é talhada para isso, já nasce, vai ser educado para poder falar, olha, você vai trabalhar na empresa, você vai ser gestor da empresa. Eu, José, inclusive conhecemos algumas pessoas. Porque é o seguinte, tem pessoas que são boas, claro, são bons executivos, né? Outros já são bons conselheiros, quer dizer, cada um tem um perfil de atuação. E o pai observa. Observa. Isso, né? Tem gente, o meu pai, por exemplo, meu pai está com 92 anos. Quem está auxiliando o meu pai nos negócios dele é uma irmã do meio, que agora está até lá nos Estados Unidos. Mas ela tem uma capacidade de organização muito grande. Ela trabalhou como secretária durante muitos anos, uma mulher meticulosa em tudo. Então, como ela trabalhava com grande empreendimento, o presidente da empresa exigia dela tudo na hora e aqui agora. Então, ela já sabia como era o critério da empresa, tudo já organizado. O cara já chegava, bom dia, está aqui, senhor. Aquela cena clássica, né? Não tinha. Então, essa minha irmã, ela é muito organizada. Então, era talhada para isso. Não, ela é talhada para isso. Resultado, ela chegou lá em casa, meu pai falou, organiza aí. Pô, a mulher meu pai ficou encantado. Falou, pô, por quê? Velho tem mania de guardando dentro de pasta, papel, vai guardando aquilo tudo, né? A mulher deu um show lá, pegou o armário, foi lá, colocou pasta, separou tudo, já digitalizou um monte de coisa e mostrou pro meu pai, isso aqui você pode fazer assim, sabe? Se eu chegar lá e falar, pai, eu vou, você não. Por quê? Porque nós somos 9. Ele conhece o perfil de todos os 9. Então, ele sabe exatamente quem é talhado para poder cuidar da coisa. Então, esse planejamento sucessório, ele é feito para poder, digamos assim, direcionar a herança de maneira que todo mundo seja contemplado, entendeu? Na sua fatia, dentro da lei, sem prejudicar o montante, entendeu? O bolo. Entendeu? Olha, é melhor a gente ficar junto, porque junto nós vamos continuar ganhando, do que chegar e não, vamos fracionar essa coisa aqui, cada um puxa para um lado, cada um puxa para o outro. Porque os grandes traumas que tem hoje é exatamente esse momento da sucessão, né? Esse momento da sucessão é terrível. A gente conhece grandes grupos empresariais que perderam no momento da sucessão. Perderam tudo, né? Perderam tudo. Não, e historicamente, inclusive no Brasil, as empresas, porque a maioria das empresas são familiares, né? Vou colocar aqui o grupo Matarazzo, né? Sim, Matarazzo. Martinelli. Desapareceu. Acabou. Por quê? Porque o herdeiro para lá foi falta de quê? Exatamente disso aqui, de um planejamento sucessório. Se tivesse feito lá atrás, a coisa teria, apesar do Conde Matarazzo ser uma pessoa, um personagem, digamos assim, firme nas posições, ele não teve essa visão. Inclusive o seguinte, planejamento sucessório não é só para planejar o futuro da herança, não. Serve também para reduzir a carga tributária incidente nos bens que vão fazer parte do caso do espólio. Entendeu? Então vale a pena fazer o planejamento sucessório? Só vale. E para fazer o planejamento, doutor Cícero, o advogado tem que estar presente também? Sim. Normalmente, via de regra, quem faz planejamento é advogado.
entendeu? Advogado, contador, os contadores também são bons, tem muito contador bom nesse tipo de atividade. Mesmo porque já conhece aquele dia a dia. Conhece, porque o contador já conhece as entranhas do dia a dia da empresa, da vida de quem possui o patrimônio, né? Então, Ô Cícero, o senhor comentou agora há pouco, mas a questão da doação, o senhor em vida pode querer doar para o Verano, que é filho, alguma coisa, e deixar de doar para o Joséval, que é filho também, alguma coisa. O que pode ser feito para depois que o senhor for embora, o Verano e o Joséval não brigar e dizer... Dá uma dica aí para nós. Joséval, é o seguinte... Porque às vezes o senhor o senhor é dono da coisa, o senhor doa para quem o senhor quiser, da forma que o senhor quiser, em relação a até filhos mesmo, né, filhas e tal. Mas às vezes quem é filho, mas o Verano era mais bonito que eu, por que ele levou essa casa mais bonita e eu levei esse lote aqui? Filho predileto. O que pode ser feito para garantir que essa doação depois se mantenha e que não tenha litígio, que não tenha problema? Veja bem, Joséval, essa questão de doação, ela tem uma série de detalhes. Digamos assim, a pessoa pode, o pai pode doar para o filho, entendeu? Agora, vamos partir do princípio que a pessoa é casada, ou mesmo que seja união estável e que o regime seja de comunhão parcial. Primeira coisa que ele tem que respeitar é a meação do cônjuge ou do companheiro. 50% desse acervo patrimonial aqui, por exemplo, é meu. Então eu vou, dentro desse meu 50%, eu posso doar até 50%. Se eu ultrapassar essa cota, aí já é uma doação nula de pleno direito, entendeu? Mas, via de regra, quando se vai fazer essa doação, a pessoa que vai doar, para já não ter problema lá na frente, ela vai dentro do limite. Então, pode-se fazer a doação. Agora, essas doações para filho, elas entram como é que eu vou dizer para você? Como adiantamento de legítima. Entendeu? Agora, eu posso deixar por testamento um quinhão, também respeitando esses 50%, para qualquer pessoa. Não precisa ser especificamente só para filho. Porque quando a gente fala em doação, tem muita gente aí que recebe doação e não tem parentesco nenhum com o autor, né, com o doador. Né? Donatário aí que, digamos assim, está recebendo uma coisa que está sendo doada que não tem vínculo nenhum com a família. E isso é perfeitamente permitido. Agora, é lógico que quando você faz doação em família, isso acaba gerando atrito, porque quem é preterido, ninguém gosta de ser preterido, né? Acho que nem cachorro de rua gosta de ser preterido. Se você pegar um vira-lata e chegar ali e começar a jogar pelanca para ele vai virar seu amigo, não vai? Não, vai até te defender. Hoje até nas partidas, né? O brasileiro passou a gostar muito dos pets, né? Até a briga, quem vai ficar com o cachorrinho, quem vai ficar com o gatinho, vai ser meu, vai ser... Entra na partilha também. Sim, entra na partilha. Então é o seguinte, ninguém gosta de ser preterido, então eu até recomendo que se evite de fazer esse tipo de coisa. Você pode ajudar um filho, uma filha. Eu ajudo meu genro, ajudo os dois genros, eu tinha que ajudar, ajudo como se fossem filhos, entendeu? Então, pode ajudar seu filho, sua filha aí, que não tem problema não. Entendeu? Ajudar neto, não tem problema não. Agora, não pode exagerar na dose, né? Porque senão o cara acostuma, vira malandro. Isso é um alerta pro Joséval e para mim, que somos pais de filhos? Sim. Então tá bom, viu, né, Joséval? A gente... Ajudar, mas não pode. Eu ajudo os genros pelo seguinte, os caras foram lá em casa e pegaram os tesouros que eu tinha, entendeu? Levaram as meninas embora, pô, agora se eu ficar brigando com os caras, eu fico no prejuízo. Então, peraí, vamos... Inimigo você tem que trazer para perto, vem cá aqui, fica aqui pertinho. Aqui. Aí fica a dica aí, viu? Então, você aí que tem condição, ajuda, não espera morrer. Outra coisa que eu falo para minhas filhas e para minha mulher, o que é meu é das minhas filhas e da minha mulher agora. Eu não fico esperando morrer, não vou esperar morrer para poder deixar para minha filha. Peraí,
Mas tem gente aí que fica acumulando patrimônio, acumulando, e os filhos numa de pendura, numa luta, e o cara honesto, trabalhador, tem que sofrer, tem que aprender. né? Ali tá todo mundo ali naquela luta. Para com isso, cara. Ajuda em vida. Vamos lá, meu filho, vamos lá, minha filha, vamos lá, meu genro. Às vezes você tem um genro excelente, trabalhador, honesto, entendeu? Que vai fazer de você. O meu sogro falou comigo, ele tinha 4 filhas. Já estava com 90 e tantos anos, coitadinho. Já estava um dia sentado lá, sempre pegando a mão, sentava lá, pegava na mão dele, ficava fazendo carinho na mão dele. Aí um dia ele pegou, virou para mim e falou: você é o filho que eu não tive, sabe? Você, para mim, é o meu filho. E é isso, entendeu? Ele gostava demais de mim, me ajudou muito, então eu recebi ajuda, então eu ajudo também. Ajuda, cara, não fica... um dia eu fui brincar com meu pai é aposentado na Receita Federal. Pai, eu queria fazer uma obra, está com 88 anos, pai, pode fazer, porque lá porque caixão não tem gaveta. Meu filho, e lá no céu não tem Banco do Brasil, né? Então vamos gastar esse dinheiro aqui. Então é isso, você não vai levar isso para nada. Do jeito que você nasceu, você vai ser embalado. Então, Cícero, como é que funciona o inventário extrajudicial? O inventário extrajudicial é uma novidade, o Joseval, que veio assim, até demorou a vir, veio em boa hora. É uma coisa assim, maravilhosa que aconteceu no direito brasileiro. É a permissão para que a gente possa processar o inventário no cartório, no tabelionato de notas. Então, a documentação é a mesma, o telespectador, a documentação é a mesma, a exigência da lei também é a mesma, e com um agravante. Se tiver pessoas, herdeiros, incapazes, aí tem que se processar lá na vara de família ou vara de sucessões, né? Agora, se todo mundo é capaz, todos os herdeiros são capazes, aí você processa aqui no cartório, você tem de 30 dias, você resolve tudo. É uma maravilha. Coisa de primeiríssimo mundo. Parabéns ao pessoal que lançou isso aí pra gente. E já tem acontecido muito? Nossa mãe, então o negócio só tá bombando. Tá bombando. Qualquer cartório que você for aí se você falou que é um inventário para fazer, vai te entregar a lista de documentos, entendeu? Se você não tem advogado, tem cartório que até te indica, tem um advogado ali, tem outro aqui, ele não indica só um, não. Tem uma penca de advogados, entendeu? E a coisa vai, mas você pode ter seu próprio advogado. Cada parte pode ter o seu, pode ser um advogado para todos. O negócio é uma maravilha, muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. E isso aí, eu vou falar uma coisa para você. Está fluindo devido assim à celeridade do processo de inventário extrajudicial, isso aí está reduzindo a carga de trabalho no judiciário assustadoramente, nesse particular. Muito bom mesmo. Em relação à herança, todo mundo pode receber herança no inventário? Como é que é isso? Tem pessoas que não podem? Não, é o seguinte, a lei fala quem vai herdar, né? Primeiro são os descendentes, né? Descendentes, os ascendentes, o cônjuge, entendeu? E dependendo de como for o caso, se a herança ficar jacente, entendeu? Depois de um ano do edital, declarada a vacância, a herança pode ir até para a Receita Pública. Entendeu? Para o Estado. Então, o que acontece? A gradação funciona desse jeito. Se o autor da herança tinha filhos, a herança vai para os filhos. Entendeu? Se ele não tinha filho, mas tem neto, a herança vai para os netos. Entendeu? Porque os netos vão ascender no lugar dos pais. Aquela questão do organograma que a gente falou. Organograma que a gente falou lá no início. Agora, se o autor da herança, quando era solteiro, não tinha filhos, entendeu? Aí vai para os pais. Ah, se não tem pai, pode ir para os avós. Ah, não tem avô, mas pode ir para o bisavô. Então a coisa pode tanto descer quanto subir. E se não tem ninguém, vai para o Estado também? Se não tem ninguém, aí vai dar que você é uma herança jacente, posteriormente faz o edital, né? E depois de um ano declara a herança vacante e isso vai para o Estado.
Entendeu? Mas essa gradação também não traz problema na hora de fazer, não. Isso aí é um negócio que tem também a situação, estou dizendo aqui, dos herdeiros em linha reta. Porque nós temos também os herdeiros, que o cara pode não ter, desculpa, até foi uma falha minha aqui, pode não ter filhos, pode não ter netos, não ter descendentes, pode não ter ascendentes, mas ele pode ter parente colateral, entendeu? A minha mulher, tem direito. a minha mulher mesmo, há um tempo atrás, recebeu herança de uma tia dela que não tinha ascendente nem descendente, mas era sobrinha, entendeu? Herdou. Então, faz essa busca até exaurir a última tentativa. Sim. Então vai lá nos sobrinhos, entendeu? Então são os herdeiros colaterais. Então, quem tem tio rico aí, ó, ou tia rica, você tem e que não tem digamos assim, se ela não tem descendente e não tem ascendente, você vai pegar uma coisa. Vai pegar uma coisa aí. Então, você pode ter muitos primos também. Né? Ô, doutor Cício, e se a pessoa em testamento destina os bens aí para um ou outro aí que não seja filho, e aí depois que ele morre, os filhos abrem-se o testamento, a ver-se que tem outras pessoas no processo, tem como o nego querer cancelar isso? Como é que seria isso? Olha, normalmente é muito difícil você anular um testamento, porque um testamento, via de regra, ele é feito em cartório, o tabelião tem fé pública. O testamento, na verdade, é uma manifestação de última vontade assim, da pessoa, né? A pessoa está em vida, ela vai manifestando, olha, eu gostaria de deixar esse bem aqui para essa pessoa, dessa. Então, é muito difícil você conseguir anular isso, né? Então, a partir do momento que alguém foi, digamos assim, beneficiado num testamento, ela vai participar no processo de inventário e vai receber o quinhão dela naturalmente. E tem uma exigência, por exemplo, sanidade mental, porque pode ser alegar, não, ele não estava no seu juízo perfeito, ele foi coagido aí, exige isso aí também? Seria necessário? Veja bem, essa questão de falta de sanidade mental, via de regra, a gente até o tabelião, pela própria experiência que o tabelião tem, ele bate o olho, ele sabe se a pessoa está bem ou não está. Porque a pessoa, quando está assim, já debilitado mentalmente, ela não fala coisa com coisa. Ela não consegue articular bem, né? Exatamente. Não consegue. Não consegue. Então, pela própria experiência... pela própria experiência. E depois tem outra coisa. Em cima daquilo ali que ele vive, e depois tem outra coisa. Se uma pessoa que tem um certo patrimônio está com problema mental, aí eu pergunto, por que... E ela ficou, por exemplo, na gestão dos bens até morrer, aí eu pergunto, por que os herdeiros, né, ou até mesmo o companheiro, o viúvo ou a viúva, não chegaram e falaram, vamos fazer um processo de interdição judicial do cidadão aqui, porque ele está mentalmente debilitado, né? Então, tem uma série de situações aí. E recursos, né? Tem. Então, pelo que o senhor colocou aí, fez-se o testamento, a pessoa destinou um bem para um filho, está tudo certo, está no testamento. Ele morreu. O senhor disse que esse mesmo filho, mesmo já tendo recebido em testamento aquela doação lá do pai ou da mãe que se foi, ele participa do seu quinhão no restante dos bens, no inventário? Sim. Porque é o seguinte, porque uma coisa é doação, né? Outra coisa é disponibilizar por meio de testamento, disposição testamentária. Entendeu? Porque na disposição testamentária, ela tem uma outra natureza. É disponibilidade mesmo. Você pode dar para quem você quiser, sem afetar, digamos, o seu quinhão. Entendeu? Olha, isso aqui vai ser partilhado. Dentro daquilo que vai ser partilhado, você reserva até a metade para você poder testar. E no testamento você pode dar para quem que você quiser.
Agora, via de regra, é muito difícil alguém... Só quando a pessoa é muito querida mesmo, que a pessoa pega e faz. Mas até dentro dessa questão do testamento, eu tenho uma dúvida. Se ele quiser disponibilizar todos os bens, deixar tudo em testamento, não deixar nada para ninguém. Não, ele não pode. Impossível. Não pode. Ele tem que reservar. Ele tem um limite, né? Ele tem um limite para poder fazer essa disposição testamentária. É que a gente vê muito novela. Não deixou tudo, não ficou nada para ninguém. Não. Né? Isso aí não. Isso aí ele pode até fazer, mas aí ele está prejudicando, ele está entrando. Porque é o seguinte, ô Verano, por lei, a metade pertence à legítima, tem parte. Então já fica reservado. É reservada. Isso aí não tem como. Seria como avançar no patrimônio que vai ser do outro. Decisão unilateral. Né? Exato. Então isso aí não pode. Entendeu? Ele até, tem gente até que faz. Faz. Mas isso é questionável. É fácil de derrubar, digamos. Exato. Exatamente. A gente ouve aí, e o senhor até citou agora mesmo, eu queria que o senhor aprofundasse mais um pouquinho nisso, que o filho adotado, ele não tem o mesmo direito de herança do filho legítimo. Não existe isso não, né? Não. Com o advento da Constituição de 1988, acabou esse negócio de filho legítimo, entendeu? Filho legitimado. Que vinha da época acabou senhor de engenho, escravo, vinha daquela época. Acabou, isso aí não existe mais, entendeu? Isso aí não existe mais. Filho é filho. Se o cara é casado e manteve uma relação fora do casamento e teve um filho fora do casamento, antigamente era aberração uma coisa dessa. Não pode. Hoje esse filho era preterido e ficava a ver na vida. Hoje não, hoje ele concorre, filho igual o outro, não tem desse negócio não. O pai dele, o autor da herança, é o pai dele. Não é registrado, não interessa. Provou lá no DNA que é filho, acabou. Provou que é filho, acabou. Agora, filho que não é registrado tem que se fazer, tem que passar pelo processo de investigação de paternidade, fazer lá o exame DNA. O exame DNA é positivo, fulano é pai de ciclano, então acabou, não adianta nem apelar, porque os tribunais já passam a caneta, entendeu? É filho, pronto, acabou. Por quê? Porque a tecnologia, nesse ponto aí, ela é insuperável, né? Ela resolve mesmo e a situação fica definida, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Antigamente tinha muito disso, antes do DNA, fazer exame de sangue. Mas é a cara dele. Entendeu? Tinha muita gente ficou prejudicada. Não, imagino. Muita gente ficou prejudicada nessa. Antigamente não tinha recurso, né? A tecnologia era a que tinha no momento, mas hoje não. Hoje nós temos aí, a medicina evoluiu muito, né? Então você consegue saber até a cor da unha do cidadão. Não, a unha dele aqui, igualzinha a outra lá. Acabou. Então, se em relação a dívidas, então a pessoa morreu, deixou bens e deixou dívidas também. Como é que é isso? Não divide só o bônus, não, né? Não. Como é que é essa história? Se você herdar só o patrimônio e deixar as dívidas para lá, você vai prejudicar o terceiro. Justo. Então é o seguinte. Como que funciona? Funciona o seguinte. Isso, inclusive, é mandamento constitucional. A nossa Constituição estabelece isso. O herdeiro, ele herda a dívida até o limite da força da herança. Digamos que o cidadão que faleceu tinha um patrimônio lá de R$1 milhão. Tirou a ameação da companheira ou da viúva. Os outros 500 era de um filho só. Ele tinha só um filho, então o cara vai herdar lá 500 mil. Mas o cara tinha 400 mil de dívida. Então o outro lá vai herdar os 500 mil de patrimônio e vai herdar também os 400 mil de dívida. Se a dívida for 600 mil, ele vai herdar 500 mil em patrimônio? Sim. Mas ele vai herdar também 500 mil em dívida. Ou seja, ele vai ficar no 0 a 0. Ele tem que torcer para o autor da herança, ou para o pai, ou para a mãe dele, né? Não ter dívida. Esse aí é o segredo. Entendeu? Agora, se tiver também, se o cidadão só tem dívida, ele também não herda nada. Tem essa vantagem, né?
E o que é o inventário negativo? Inventário negativo é uma, digamos assim, é uma figura jurídica para que uma pessoa interessada em declarar assim, para todo mundo, para toda a sociedade, de que o autor, de que o falecido lá não tinha nenhum patrimônio a ser partilhado, não tinha bens nenhum a ser partilhado, para se preservar dessas situações de desconfiança, né, que via de regra gera quando falece alguém. Qual que é o conselho que o senhor dá? E aí tem muita gente nessa situação que tá a família aí tudo certinho, com pai, mãe, filhos e filhos casados e netos e aquela coisa toda. Daí morre o pai ou morre a mãe e fica um. E ninguém se preocupa em inventariar. Aí depois, quando morre o segundo, já é problema. Qual que é o conselho que o senhor pode estar passando? Faleceu um, já corre atrás de fazer? Exatamente. O que diz a lei? Quando uma pessoa que tem patrimônio vem a óbito, no momento que a pessoa morre, o herdeiro dela passa a ser o detentor daquele patrimônio. Então, veja bem, a situação para quem está nessa situação é muito fácil de entender. Se a pessoa, às vezes a família só tem uma casa, e a viúva ou o viúvo fica morando na casa, aí os filhos ficam naquela, vão partilhar, não vai. Tem que partilhar. A lei diz que se você não partilhar, você já vai ser penalizado com pagamento de multa. Quer dizer, já tem que pagar imposto. Dependendo do valor do bem, você vai pagar 8% só para o Estado. Entendeu? Então, peraí, para que você vai ficar postergando essa situação? Vai lá, a lei permite, que tem gente que já fala, não esperou nem esfriar o cadáver. Não se trata disso, gente. Isso é bobeira, isso é besteira. Se você não abrir o inventário, você vai pagar multa. Ou seja, você está dando mais dinheiro para o Estado. Todo mundo reclama que o governo tem imposto é caro, Aí você fica lá esperando que... Corrida de submarino, vou para a praia ver corrida de submarino? Não vai ver. Abre o inventário, não tem nada a ver. Aquilo que for do viúvo ou da viúva vai ficar reservado para ela. Ela tem o direito de permanecer na casa, tranquilo, direito de habitação, ninguém vai tirar ela de lá. É só regularizar a coisa. Eu estou dando o exemplo da casa porque eu gostaria de dar o exemplo, por exemplo, se a família tivesse, por exemplo, uma indústria com 500 empregados. Quem que vai tocar o negócio? O cara foi a vida inteira lá, só ele que levantava e trabalhava. Às vezes, eu tenho um caso lá no escritório, é empresário há quase 50 anos, tem 5 filhos, e nenhum dos filhos estão querendo tocar a indústria do pai. Ninguém quer nem saber. Papai, vende isso, dá isso para os outros, nós não queremos saber disso. Ele está para morrer, porque ele fala, você é a minha vida. Ninguém quer. Eu já falei, cara, vende isso, entendeu? Você está beirando 68 anos, vende esse negócio aí, não sei quantos milhões vale isso aí. Vai viajar, vai passear, cara. Seus filhos não querem, todos eles já reunindo, não quero saber, não quero. Por quê? Um é um engenheiro, o outro é não sei o quê, cada um para um canto. Ninguém nunca pegou um parafuso lá na indústria do pai. Então vai fazer o quê? Essa indústria vai fechar. Pode até acabar com o negócio. Vai acabar com o negócio. Só vai trazer problema. Falei, cara, vende isso enquanto você pode. Entendeu? Se você quiser, falei para ele, você vende esse negócio aí. Quanto você acha que vale? Ele falou, isso aqui vende fácil por 12 milhões. Eu falei, cara, vende isso por 7, fica com 2, entendeu? E dá 1 milhão para cada um dos seus filhos. Aí você vai ajudar os seus filhos e pronto. E com 2 milhões você pega a sua mulher e vai passear. Mas não, tá agarrado. Não, porque é minha vida. Eu falei, vai morrer, aquilo vai ficar lá. Por quê? Porque os filhos... É igual o meu sogro. O meu sogro, quando faleceu, deixou uma casa lá no Rio de Janeiro, uma casa maravilhosa. Eu falava com ele, meu sogro, vende, chamava o seu vende, leva em vida.
mas é aquele tipo de coisa. A casa, ele construiu a casa em 1940. Então, tinha um amor à casa, não posso vender, não posso vender, não posso vender. Quando ele morreu, não deu 3 meses, os filhos foram lá e venderam a casa. Por quê? Porque nenhum dos filhos morava no Rio de Janeiro. Quem vai tomar conta de uma casa gigantesca lá? Todo mundo, eles são construtora doida para poder comprar, entendeu? Não tem, vende aquilo. Então são situações que quem está envolvido em processos maduros para inventário tem que tomar a frente e reunir, vão reunir os herdeiros aqui, vão reunir com a mamãe ou com o papai, vão regularizar esse negócio aqui e tal. Ninguém vai passar ninguém para trás, não se trata de tô de olho no patrimônio nem nada, é só para regularizar. Entendeu? Porque depois morre um, depois morre o outro, aí agora outro inventário. Aí a coisa só vai. Aí acontece lá, o avião caiu, morreu fulano. Aí já vai entrar os netos. E a coisa só vai. Daqui um dia está igual a minha avó, lá, minha bisavó, né? Quando morreu, né? Não conclui. Hein, doutor Cícero, aí morreu um. Chamou, inventariou, na morte do segundo já está tudo certo. Sim, por quê? Se morreu o primeiro, vai lá, faz a meação, que fica para o viúvo ou para a viúva, certo, ou para o companheiro ou companheira, dependendo como é o caso, e a outra metade vai para os filhos. Está inventariado, pronto, fez a partilha, beleza. Se depois o viúvo ou a viúva vier a falecer, faz o inventário daquela meação, daquela metade, entendeu? Certo. É o correto. É o correto, é o que diz a lei. Isso e é o que a maioria das pessoas não fazem, né, Verano? Que a gente vê. Eu não vou fazer isso porque eu vou desagradar minha mãe que ficou viva, ou meu pai que ficou vivo. As pessoas não conversam, né? Sendo que isso é pior para todo mundo. E outra coisa, por exemplo, normalmente os filhos é que ficam meio melindrados com relação ao viúvo ou à viúva. Veja bem, o viúvo e a viúva, ele tem o direito de habitação ali naquele imóvel. Você não tem como tirar ele de lá. Então você pode fazer a partilha e tudo, e o outro, o cônjuge sobrevivente, vai continuar morando na casa, tranquilo. Você entendeu? Não tem esse negócio de prejudicar ninguém, não existe isso. É uma situação muito... quem puder resolver isso aí, resolve. Entendeu? Porque quanto mais rápido você resolver a coisa, mais tranquilo é. Posso uma curiosidade final aqui? Em relação a quem tem um irmão que é incapaz, por exemplo, com alguma doença que ele não responde por seus atos, né? E a grande preocupação dos pais é saber quem vai cuidar desse filho. Como fazer? Quem vai cuidar disso aí? Teu irmão, de repente, já não tem aquele amor que o pai e a mãe têm. É duro falar isso, mas acontece. Como designar um representante entre os herdeiros ali para cuidar, se é que isso é possível, de que forma funciona isso? Isso funciona da seguinte forma. Quando se tem na família alguém com alguma incapacidade, o que se tem que fazer é abrir um processo de interdição judicial dessa pessoa. Se os pais tomarem a iniciativa, um dos pais vai virar o curador, né? Vai virar o curador dessa pessoa. Mesmo porque para providenciar recursos para sustentar. Porque dali, enquanto os pais estão vivos, os pais estão cuidando. A coisa anda, né? Falecendo, por exemplo, os dois pais, para poder a gente adiantar lá, para poder chegar no... Algum dos irmãos, porque num processo de interdição, necessariamente o Ministério Público tem que ser chamado no processo. Porque o Ministério Público digamos assim, além de guardião da lei, além de ser o promotor da justiça, ele protege os direitos da pessoa que vai ser interditada. Então, por exemplo, apareceu lá o pai e mãe. Digamos que saíram no avião, lá na Malásia, que ele caiu lá, morreu pai e mãe. E tem um incapaz, igual você está falando. Na hora que abre o inventário, por causa desse incapaz, não se pode fazer o inventário lá no cartório. Você tem que fazer lá diante do juiz. O juiz vai mandar, o advogado vai noticiar que tem um incapaz. E eles vão chamar o Ministério Público por determinação de lei. O Ministério Público tem que botar o dedo na ferida. Opa, peraí. Então o Ministério Público vai fiscalizar se
Ele passa a ser o representante legal daquela parte que é incapaz. O Ministério Público vai ser, digamos assim, o advogado dessa pessoa que não tem capacidade. Então, o que acontece? Digamos que ele herdou lá um patrimônio de R$1 milhão. Não adianta depois o irmão querer chegar lá e meter a mão no patrimônio. Não Eu mete, vou tomar conta aqui. Não. Alguém, para poder tomar conta, a lei, inclusive, regula essa questão do curador. Né? Então, alguém, para poder fazer a gestão dos bens de uma pessoa incapaz, ela tem que prestar contas. Entendeu? Ela tem que prestar contas. A gente volta daquele assunto inicial. Sim, lá, porque a caixa de fósforo tem... Exatamente. Por quê? Porque senão daqui a pouco ele vai lá, gasta o patrimônio da pessoa, do incapaz, porque o incapaz não sabe de nada, entendeu? E aí abandona. Não, vamos mandar esse cara aí lá para um canto de rua aí, deixa abandona o cidadão. Interna ele alguma... Entendeu? Interna numa instituição. E isso não pode. Entendeu? Então, o incapaz, ele é protegido, ele é tutelado, o Ministério Público fica de olho, entendeu? E a coisa funciona. Funciona. Ah, posso vender, por exemplo, tem uma casa aqui, eu posso vender? Pô, você pode vender a casa, mas você tem que ter um alvará judicial. O juiz vai te autorizar a venda e vai perguntar, você vai vender essa casa por quê e para quê? Ah, eu vou vender essa casa aqui para poder comprar 2 ali, porque aí com 2 eu alugo de cá. Então pode. Agora, se for para poder vender, para poder fazer festa, negativo. Você não consegue fazer. Por quê? Porque o Ministério Público põe o dedo e fala, não, aqui não. E o juiz também não deixa. O judiciário também não deixa. Não prospera. A coisa é séria. Não, o negócio é controlado. Bom. É isso aí. Então a gente, nesse programa de hoje aqui, aclariou muitas coisas aí em relação à questão do inventário, que era a proposta essa mesmo. Bate-papo tranquilo, alegre, dando exemplos. O doutor Cícero dá muitos exemplos. Que homem generoso. Isso, né? é muito bom, né? Bom ser genro, doutor Cícero. Eu só tenho 2 filhas. Se mais uma lá, você vai deixar meu genro, tranquilo. Passa batido dessa, né? Doutor Cícero, muito obrigado mais uma vez. O senhor que vai estar aqui conosco mais vezes no nosso quadro Fazendo Direito. E você também, assinante do 14, pode nos acionar pelas nossas redes sociais, sugerindo temas, não é isso, Guilherme Verano? Claro, sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigado, doutor Cícero. Eu que agradeço, Joseval. Eu espero que o nosso bate-papo aqui tenha sido esclarecedor em alguns pontos. Essa questão de inventário ela é um pouco complexa, porque existem algumas particularidades que são de natureza complexa mesmo, mas é importante que quem esteja envolvido nessa situação de abrir um inventário não fique perdendo tempo. E quem não tem dinheiro pode-se, através de ordem judicial, pedir autorização para vender algum patrimônio para poder até custear mesmo o próprio inventário. Então, não fique parado, vá em frente e procure resolver as coisas enquanto não tem dificuldade, porque quando a dificuldade vem, aí fica a coisa, o bicho pega, porque nem tudo sai a contento e no tempo que a gente espera. Obrigado pela oportunidade, um abraço para todos vocês e estamos à disposição. Verano, muito obrigado. A gente que agradece, né? Joseval, mas ele é de volta aqui, né? A gente renovou o contrato dele, ele tá de volta aqui. E a gente gosta de falar das coisas sérias, mas num tom descontraído que seja compreensível, né? E isso é que é bacana, porque muitas vezes o juridiquês, ele complica muito. Quando a gente tem a capacidade, o doutor Cícero aqui, de falar das coisas de uma maneira descontraída, mas objetiva, a gente fica muito agradecido. Então, mais uma vez, a gente agradece o doutor Cícero, Joseval de volta aqui, e, é claro, os nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Mais uma vez, muito obrigado. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, ACIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibaracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia e Mover Mais Clínica de Fisioterapia. Programa Alto Astral no 14.
Entrevista.